Olá, amigos e amigas da TV 247, eu sou Daphne Aston, estou aqui mais uma vez no programa da TV 247, onde a gente traz os candidatos, né, a prefeito, a vereador, dessas eleições de 2020. Hoje eu estou aqui com Ramon Cujuí, que é candidato a prefeito pelo PT, para a prefeitura de Porto Velho. Então, Ramon, a gente entrou com um pouquinho de atraso, já vou entrando logo no tema, queria que você se apresentasse, né, para o público e dissesse para a gente, né, quem é você e por que você está se candidatando à Prefeitura de Porto Velho. Boa tarde, obrigada por ter aceito. Boa tarde, Daphne, boa tarde aos internautas que estão acompanhando a gente. Bem, eu sou Ramon Cujuí, sou nascido e criado aqui em Porto Velho, sou filho dessa terra, né, eu tenho 50 anos, sou presidente do Diretório Municipal do PT, aqui de Porto Velho, e a nossa candidatura é uma candidatura que aglutinou as forças progressistas da cidade nesse momento muito difícil da conjuntura política brasileira. Nós estamos numa situação já desde 2016 muito pesada, né, no enfrentamento a todo momento pela garantia de direitos, pela luta pela democracia, e a nossa candidatura nesse momento aqui das forças políticas de Porto Velho representou vamos dizer assim, um elemento de aglutinação, e é por isso que nós estamos disputando, né, a Prefeitura de Porto Velho para implementar políticas públicas que tornem essa cidade uma cidade mais justa, uma cidade mais solidária, uma cidade menos desigual. Oi, perfeito. Bom, eu queria passar logo para você já uma pergunta, né? Porque eu queria que você trouxesse, na verdade, para o público, né? Quais são os principais problemas de Porto Velho que você vê? Como que você pretende melhorá-los, né? Quais são as suas propostas para melhorar esses problemas estruturais aí de Porto Velho? Se você falasse um pouquinho de Porto Velho para a gente também. Olha, Porto Velho, que não conhece, é uma cidade da Amazônia, é a capital de maior área territorial, nós temos 34 mil quilômetros quadrados de território em Porto Velho. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, o território de Porto Velho é maior que a Bélgica, é maior do que Israel, é maior do que o estado de Alagoas e que o estado de Sergipe. Aí você imagina a dimensão dos problemas, a dimensão dos desafios que é fazer gestão de uma cidade que é maior que duas unidades da federação. Então, Porto Velho é isso, é uma diversidade, uma multiplicidade de cenários geoeconômicos. Né? Uma cidade que tem, hoje o município tem 539 mil habitantes, é a última contagem do IBGE, e que tem todos os problemas estruturais de outras cidades, e para nós aqui alguns mais agravados. Nós temos problemas de ordem da saúde pública, por problemas das duas últimas gestões, né, onde houve um desmonte da prestação de serviço de saúde pública. O programa de saúde da família, que é um dos eixos estratégicos do acesso da saúde para a população, foi desmontado. Nós temos problemas do transporte, da mobilidade urbana. Para que se tenha uma ideia do problema da mobilidade em Porto Velho, o transporte público coletivo de passageiros, os ônibus, ficaram 10 dias sem circular por conta de má gestão. A empresa que era concessionária simplesmente abandonou o sistema, e a outra empresa que foi licitada sequer começou a operar. Então, foram 10 dias de caos, e hoje ainda o caos continua na cidade. Nós temos problemas de ordem de desmatamento. Porto Velho é uma cidade que, a partir de julho até o final de outubro, mais ou menos, sofre com queimadas, o céu fica escuro o tempo todo. Né? E, além disso, problemas com a educação, né? Problemas de toda a ordem, e que todos esses problemas foram profundamente agravados em função da pandemia. Então, nós temos um quadro, que é um quadro de problemas estruturais, né? É um quadro em que a pandemia agravou isso, e não só para Porto Velho, mas para todas as cidades do Brasil, e é nesse cenário que a gente coloca a nossa candidatura para tentar remediar isso. Primeira coisa que a gente tem colocado é o seguinte: nós precisamos fazer uma profunda reformulação do modelo de gestão de saúde em Porto Velho, e ter nessa reformulação como centro o fortalecimento do programa Saúde da Família, uma vez que ele que vai para a ponta fazer o atendimento, e fortalecido o programa, você acaba desafogando, né, a chegada das pessoas na UPA. Eu tenho dito que a gestão da saúde em Porto Velho é uma gestão da doença, porque como você desmontou um sistema de prevenção, você acaba esperando as pessoas ficarem doentes para procurarem as unidades de saúde. Como todo o país, nós temos problemas de desemprego alto, né?
Porto Velho é uma cidade que vive dos serviços, do comércio e, basicamente, boa parte do que é o emprego formal é o emprego do setor público. Então, é preciso atrair investimentos, é preciso a gente criar uma política, né, para que a cidade ela possa ser atrativa para investimentos, né, e geração de emprego e renda. Nós temos do outro lado na cidade, e uma das coisas que a gente vai implementar na cidade assim que a gente assumir em janeiro, se a população nos der a honra, né, de estarmos à frente, é utilizar aquilo, né, que nós temos das usinas hidrelétricas aqui, utilizar os royalties para implementar programas de transferência de renda de modo a manter a economia aquecida. Nós temos, então, uma infinidade de desafios para serem colocados e a candidatura se colocou aí, né, posta para enfrentar esses desafios. Muito bem, a gente tem aqui uma participação do público, só deixar esse microfone que está dando um eco aqui para mim. Temos a participação do público aqui, aproveitando para lembrar que a TV 247 é uma TV independente, né, do YouTube, então a gente está com a campanha de assinatura solidária, então quem puder, né, e quiser apoiar a TV 247, pode fazer uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Quem puder, torne-se membro do YouTube. Nesse vídeo mesmo, tem todas as formas de financiamento, né, da TV 247, então, para quem mora no exterior, para quem quer pagar com boleto, para quem quer pagar cartão de crédito, tem várias maneiras. Você pode dar uma contribuição, a gente sabe que a gente está vivendo na crise, né, a partir de R$1, né, tem vários valores, mas todo mundo pode contribuir, e é uma assinatura, uma contribuição que é para todos. Então, se você ajuda a TV 247 a não depender, por exemplo, de publicidade, você está pagando por um conteúdo que é aberto, que todo mundo tem acesso. Então, é uma TV democrática, né? Então, dito isso, queria pedir a contribuição de todos. Daqui a pouco eu vou botar o código QR aí também, para quem quiser contribuir, é só apontar o celular para o código, e assim você vai dar lá nos links que vão ajudar você a escolher a forma de ajuda que você quer dar, né? Bom, dito isso, tem algumas pessoas aqui falando com você, né, Ramon? Então, a Ilka de Oliveira Mota diz: Porto Velho merece um verdadeiro gestor, a cidade não foi feliz no que diz respeito aos seus políticos. E tem uma pergunta aqui do Ricardo Carvalho que diz: boa tarde a todos, gostaria de saber como o Ramon pode lidar com a sua baixa popularidade em Porto Velho. Afinal, Roberto Sobrinho foi eleito pela primeira vez no embalo do Bolsa Família do governo Lula. Desta vez, não temos cabo eleitoral tão forte. Então, eu acho que essa pergunta dele casa um pouco também com a minha pergunta, né, que seria como é esse desafio de ser prefeito de um país governado pela extrema-direita, né, governado pelo Bolsonaro, e me parece aí também que o governador é do PSDB, né, então também da direita. Então, oi, Oi. O governador ele não é do PSDB, o governador é do PSL, o prefeito é aqui do PSDB. É isso mesmo, o prefeito é do PSDB. Pior ainda. Pior ainda a situação. Na verdade, acho que a onda ultraconservadora, né, a onda de extrema-direita, chegou em Rondônia. O governador, vendo os quadros da Polícia Militar, coronel da PM, né, o governador do estado, e o atual prefeito se elegeu há 4 anos atrás na onda lavajatista, ex-promotor de justiça. Então, há esse cenário colocado para nós. Mas nós governamos Porto Velho de 2004 a 2012. O PT governou por 2 mandatos Porto Velho. E, assim, ontem me fizeram essa pergunta, como é que é fazer esse enfrentamento hoje? Eu digo, por que você acha que consegue convencer a população? Nós temos um legado em Porto Velho. E aí se você compara o que foi feito em Porto Velho nos 8 anos que o PT governou e nos 8 anos seguintes, porque nós estamos falando em 2012, 2020, vê-se que as obras de infraestrutura e os programas que foram implementados foram todos destruídos. Então, a cidade ela sofreu um processo regressivo nos últimos 8 anos. Se o Brasil enfrenta um processo regressivo já de 4, 5 anos, nós estamos com esse processo regressivo há 5 anos. Você veja que eu falava da saúde, programa desmantelado, né, serviço público de transporte, a mesma coisa, educação, a mesma coisa. Você tem uma ideia da questão da educação? Existem escolas na zona rural de Porto Velho que estão encerrando o ano letivo de 2018, tal o abandono e o descaso do poder público com as nossas crianças no município.
né? Então, como fazer essa disputa agora, dada a baixa popularidade? Na verdade, nós temos hoje em Porto Velho um quadro de 15 candidatos a prefeito. Nós vamos ter uma fragmentação muito grande de votos. Os votos do Partido do Trabalhador em Porto Velho, ele alcança aí normalmente entre 11% e 12%, é o que a gente chama de núcleo duro de votação do partido. Para a gente alavancar para o segundo turno, precisamos pegar essa militância, esses votos, e dobrar basicamente isso. Nós podemos chegar ao segundo turno aí com uma votação de 25% dos votos válidos. E há expectativa, em função da pandemia agora, de que haja uma grande abstenção também, isso não só em Porto Velho, mas no país inteiro. Então, há elementos nesse momento que deixam o quadro todo aberto, né? O desafio nosso, e aí o internauta que fez a pergunta tem razão, o desafio é alavancar o nome para deixá-lo popular, né? Para que as pessoas conheçam, e nós estamos contando muito com a militância e divulgando o nosso programa de governo aqui para a cidade, que tem um dos eixos fundamentais, né, que inclusive faz parte dessa coisa que o PT colocou, né, como diretriz estratégica para o futuro, né, que é a transição ecológica. Nós estamos dizendo que Porto Velho, como estratégia de desenvolvimento, precisa assumir a sua identidade amazônica, porque nós não podemos ser conhecidos no Brasil e no mundo como uma cidade que mais queima, a cidade que mais desmata na Amazônia Legal. Então, essa disputa está dada. As condições de se alavancar para o segundo turno ou não vai depender de como a campanha vai evoluir. E para nós, nesse momento, a avaliação que nós temos é que ela tem evoluído muito bem, dado esse cenário de fragmentação dos votos da direita. Se nós conseguirmos, nesse processo de 45 dias de campanha, nós aglutinarmos o nosso campo popular e, a partir desses 10%, 12%, alavancar a candidatura no processo de campanha, há uma chance muito boa de chegar ao segundo turno. Perfeito. Já que você falou aí da fragmentação desses votos da direita, né, muito tem se criticado a esquerda por não ter feito aliança, né, e com isso poderia formar uma frente de esquerda para combater a direita com mais força, né? Como é que é essa situação em Porto Velho em relação à esquerda, né? Vocês não têm acordo com o PSOL, com o PCdoB, cada um vai sair com um candidato separado, não é isso? Isso, o PCdoB tem candidato próprio e o PSOL tem candidato próprio. Nós tínhamos tido uma conversa muito próxima com o PSOL, nós estávamos próximos a fazer a coligação com o PSOL, mas em função, porque você tem a questão local, né? Em função do PSOL não ter conseguido montar a nominata, e para garantir a presença do partido no cenário, aí a estratégia de sobrevivência do partido foi lançar um candidato a majoritário. Mas nós conversamos assim, vimos muito afinados com o PSOL, havia uma grande possibilidade. Não foi uma questão de divergência política ou de caminhos, foi muito mais uma necessidade de sobrevivência nesse quadro político partidário que nós temos, de afirmar posições para os partidos irem. Um eventual segundo turno, a esquerda marcha unida em Porto Velho, sem problema nenhum no que diz respeito a isso, diferente, eu acho que de outras cidades onde houve divergência pela disputa do espaço, de quem ocupa a cabeça. Aqui em Porto Velho, nós não tivemos isso. Quer dizer que, passando para o segundo turno, está todo mundo junto e alinhado, né? Com certeza. Não tem a menor dúvida disso. Segundo turno, a gente está junto. A gente, inclusive, tem uma relação muito boa com os companheiros do PSOL e do PCdoB. Legal. Bom, Ramon, você dividiu o seu plano de governo em 13 eixos, né? Alguns deles a gente pode citar aqui: transição ecológica para a sociedade do século XXI, você já falou um pouco sobre isso, né? Desenvolvimento econômico sustentável e solidário, desenvolvimento rural, social e ambientalmente sustentável, educação inclusiva de qualidade, segurança pública cidadã. Você poderia explicar melhor, assim, esses pontos, dar um panorama geral do que está nesse programa de governo, para o pessoal conhecer aqui? Olha só, na verdade, a transição ecológica para nós, do Partido dos Trabalhadores, ele é um eixo articulador de todas as ações. Né? A gente tem uma clareza de que é necessário, né, a gente mudar o modo de vida, o modo de se relacionar com a natureza, o modo de produzir e o modo de consumir. Esse é um eixo estratégico que vem norteando os planos de governo do PT desde 2018. Ele já era o eixo norteador do programa de governo do Lula e do Haddad em 2018 a presidência. Ele está norteando tudo isso, porque para nós a transição ecológica, a mudança da relação de vida no planeta, ele é estratégico e fundamental. Então o plano de governo para Porto Velho tem muito disso. Então, assim, a nossa estratégia de desenvolvimento, por exemplo, é fazer um enfrentamento com a política do agronegócio que tem devastado o nosso município. E esse enfrentamento não é negar a importância econômica do agronegócio aqui, mas afirmar a importância das áreas de preservação
a importância de você ter uma atividade agropecuária que não seja tão predatória como está sendo. Nós somos um município de expansão de lavoura de soja e expansão do gado. Pra você ter uma ideia, o município de Porto Velho tem 1.100.000 cabeças de gado. É um negócio muito grande. E uma pressão muito grande sobre áreas de preservação e sobre terras indígenas. A capital, como eu disse para você, o território de Porto Velho é enorme e uma diversidade geoeconômica também muito grande. O que nós temos de seguinte, no que diz respeito à agricultura, né, é preciso que a gente estimule programas de produção agroecológica na região, diminuir a quantidade de venenos, criar programas da prefeitura para que se possa adquirir esses produtos da agricultura familiar, né, e que isso possa estimular o produtor a ficar no campo, né, uma política de segurar esse homem no campo em Porto Velho. Porque onde o agronegócio entra com a força enorme que ele possui, ele acaba fazendo com que o pequeno e médio, né, desapareçam no sistema produtivo do campo. Quando a gente fala em transição ecológica na cidade, por exemplo, a gente está falando de rever os modos, os costumes, estabelecer novas atitudes na cidade. Nós temos colocado, por exemplo, a necessidade de a prefeitura, gradualmente, ir trocando o seu sistema de fornecimento de energia, né? Colocar sistemas fotovoltaicos para utilizar a energia solar como fonte, né, de energia elétrica e também para reduzir o custo, né, da conta da prefeitura. Né? Implantar sistemas de modernização como processo eletrônico que torna mais eficiente a ação administrativa da prefeitura e, ao mesmo tempo reduz o consumo de papel na ponta. Você tem uma série de ações que precisam ser implementadas aqui. Nós temos problemas de gargalo históricos, como a questão do saneamento básico, né? E aí, no que diz respeito à coleta de lixo, agregar, né, os catadores nesse processo todo, né, para que a gente possa ter coleta de lixo sustentável, aliás, coleta de resíduo sólido, não de lixo, porque não se trata de lixo. Então, organizar a cidade a partir de uma diretriz, né, que seja uma nova forma de se relacionar com a natureza, inclusive dentro da própria cidade. Nós somos uma cidade que, apesar de estar na Amazônia, é uma cidade que não é arborizada. Então, uma das coisas que nós estamos colocando no plano é fazer um processo grande de arborização. Porto Velho, para quem conhece isso aqui, eu não sei se você já passou por aqui, mas é uma cidade extremamente quente. Com a umidade é muito alta e a temperatura, nós vivemos numa panela de pressão aqui, né? É como viver dentro de uma panela de pressão. Então, tem uma série de ações que nós estamos propondo no programa de governo, que tem a ver com essa diretriz da transição ecológica. E nós apostamos muito que é feita essa diretriz e assumida a identidade amazônica de Porto Velho, nós temos uma capacidade muito grande de desenvolver a indústria do turismo e toda a sua cadeia produtiva na cidade, gerando renda, gerando emprego, né, para a população. Porque, na verdade, nós não temos hoje, como eu te falei, indústrias instaladas em Porto Velho. E a instalação de plantas industriais até pelo mundo afora, né, é muito difícil. O emprego industrial está em redução no mundo todo. Então é preciso que a cidade se adapte a isso. É preciso que a cidade ela tenha essa percepção de futuro, principalmente nesse momento em que o capitalismo está tomando outras formas e está se criando um mercado de serviços ambientais, um mercado de economia verde, e a cidade, na Amazônia como nós, precisa ter essa identidade até para agregar valor a investidores que queiram se instalar aqui no município. Muito interessante essa sua fala sobre identidade amazônica, né? Que, de fato, uma cidade, né, aí, ser uma cidade que é completamente sem árvores, com poucas árvores, é realmente alguma coisa que a gente fica se perguntando, né? Principalmente uma cidade quente, né? Eu moro em Maceió, que eu sou carioca, mas moro em Maceió. Aqui parece que as pessoas também têm essa necessidade de controlar a natureza, né? Aquela coisa do homem que tem que controlar a natureza, aí sai cortando tudo no calor, depois reclama do sol, assim, gente, deixa a árvore, fica mais sombra, melhor até para você andar, né? Aqui na minha rua tinha muita árvore, eles cortaram 3 árvores, ficou um calor horrível, as árvores antigas, altas, mas parece que tem que ser dominado. Aí vai e faz aquela poda daquela árvore, assim, toda certinha, né? Assim, gente, deixa a árvore crescer, né? Verdade. Você imagina Maceió sem o vento que corre na cidade. Isso é Porto Velho. Entendeu? Imagino. E sem o vento. Você imagina como é que é a cidade. Mas isso faz parte também desse modo de vida que a gente tem. A gente entende que estrategicamente é preciso alterar isso. A gente tem dito que a mudança que o planeta precisa, ela começa nas cidades, né? E as mudanças que forem possíveis fazer, nós faremos quando estivermos aí à frente da prefeitura.
Imagino que agora deva estar bem mais quente também, né? E deve estar bem complicado aí a situação do calor. Né? Bom, e nós temos o problema das queimadas nesse período aqui em Porto Velho. O céu fecha aqui em Porto Velho. E nós somos um dos municípios que mais teve focos de queimada esse ano, em função desse estímulo que foi dado pelo governo federal. Vocês estão aí no Nordeste, o pessoal do Sul assistiu o que foi essas queimadas, desde o Pantanal até aqui nas franjas da área sul da Amazônia. Então, o comportamento da presidência, né, o passar a boiada, que o Salles disse, essa boiada está passando aqui por Porto Velho também. Exatamente, a importância das eleições municipais, né, tem tudo a ver, também não é só a nível federal, lógico que nível federal tem uma importância enorme, mas essa briga tem que vir de baixo, né, tem que vir de todo mundo, tem que vir uma resistência de todo mundo, né, não adianta a gente ficar tentando brigar com o governo Bolsonaro de longe, né, a gente tem que chegar lá para brigar de perto, eu acho, né, assim, minha modo de ver. Mas você falou aí da saúde, né, essa saúde que está numa situação ruim. Eu queria que você falasse um pouco da situação da pandemia em Porto Velho, o que está sendo feito, o que poderia ter sido feito, o que deixou de ser feito, né? Como é que está a situação de vocês aí nessa pandemia? Olha, se você pega a taxa de letalidade do vírus em Porto Velho, ela não é tão alta quanto no Brasil, ela é um pouco menor, o percentual de relação que você faz entre contaminados e óbitos, mas é muito alta, né? É muito alta aqui. O que deixou de ser feito aqui? Primeiro, houve um conflito entre prefeitura e governo do estado, o que é os níveis, né, de liberação, pode isso, não pode aquilo, né, e houve um conflito aí. E o que deixou de ser feito foi fazer o que devia, aquilo que devia ter acontecido no começo, que é você fazer o processo de identificação, o rastreamento e o isolamento. Né? E as autoridades elas acabaram estimulando o comportamento irresponsável da população, e você anda em Porto Velho em alguns espaços e parece que não há pandemia. Né? O movimento na cidade ele foi reduzido, né, mas depois de um tempo ele retornou, e isso é muito grave. O sistema de saúde nosso não chegou a estrangular como Manaus. Em Manaus foi terrível, você tinha pessoas morrendo por falta de vagas. Aqui não chegou a estrangular, né? Mas a quantidade de óbitos foi muito grande. E ainda bem que não aconteceu isso, porque aqui o sistema estava desmantelado, né? E o governo correu para fazer hospital de campanha, para comprar hospitais, né? Mas nós não tivemos vamos dizer assim, um processo de contaminação que tem levado a óbitos, que tem estrangulado o sistema. O sistema não chegou a estrangular em Porto Velho como estrangulou em outras capitais. Mas é preciso reformular o sistema. Né? Aquilo que eu te falei, por exemplo, é um dado que mostra muito claramente a diferença entre o modo que havia de governar a cidade e o que tem hoje. O Programa Saúde da Família, em 2012, quando nós saímos da direção de Porto Velho, ele tinha uma cobertura de 74% da população. Ao longo dos últimos 8 anos, a gente pegou os dados da prefeitura atual, no site da prefeitura, em fevereiro, havia uma cobertura de 44%. Você imagina o que é você cair uma cobertura de uma gestão que é preventiva de saúde, 30% em 8 anos. Você, na verdade, deixa a população desassistida e passa a ter uma gestão de saúde muito precária com a população, porque quando você não faz o atendimento de prevenção, você acaba estrangulando o atendimento ali na ponta. E para esse ano que entra agora, com esse problema da pandemia que houve, você tem uma série de demandas que foram represadas no sistema todo. Né? Então, a partir de abril, junho, quando nós tivemos talvez um mínimo de volta ao normal, né, esse normal cheio de aspas aí, nós vamos ter uma demanda que o sistema de saúde, tanto no município quanto do estado, vão estar numa condição muito difícil de atender, porque procedimentos foram adiados, né, uma série de serviços que eram prestados também não foram prestados, e isso gerou uma demanda reprimida enorme, além da própria demanda da pandemia. Então, é muito triste a gente ter que lembrar aqui que o governo federal cortou 35 bilhões na proposta orçamentária, e vai ser preciso uma luta muito grande para recompor isso. Se não houver essa recomposição, o sistema de saúde hoje, tanto de Porto Velho quanto do país inteiro, ele vai ficar muito mais precarizado em função dessa conjuntura de demanda reprimida e de pandemia para o próximo ano. Bom, perfeito. E queria que você falasse assim, quais são as suas principais críticas ao atual prefeito, né? O que você vê que está errado, o que você poderia melhorar nessa atual gestão que é do PSL, né? Como você já trouxe aí para a gente.
A gestão do prefeito é do PSDB, o PSL é o governador. Troquei de novo. O governador é PSL, o prefeito é PSDB, exatamente. O que não muda muito, né? A diferença ideológica e de gestão, né? Apenas um é mais raivoso que o outro. As críticas que a gente faz à prefeitura são críticas de gestão. Quando a atual gestão entrou, por exemplo, na saúde, ele entrou dizendo que ia privatizar o sistema, aquele sistema de OS que se tentou em alguns lugares do Brasil, e só não foi adiante por conta de ação do Ministério Público e resistência da sociedade. E isso gerou uma desorganização do sistema, porque ele tinha uma lógica de gerir, né, que não foi à frente, e isso gerou, tanto é que ele trocou de secretário de saúde 3 vezes, nós estamos no 3º secretário de saúde. No que diz respeito à educação, a mesma coisa. Esse dado que eu te dei, por exemplo, de crianças estarem concluindo o ano letivo de 2018, mostra a desorganização do sistema. É uma coisa que nunca tinha acontecido aqui. O fato de o prefeito, de nós termos passado 10 dias numa capital que tem 540 mil habitantes, sem ter um ônibus circulando, é outra coisa que é um sintoma de uma desorganização administrativa. Na verdade, a máquina pública da prefeitura, ela não deu conta, né, de gerir a cidade. A grande crítica é isso, é uma crítica da falta de gestão e da falta de compromisso com as pessoas. Porque a gente tem dito o seguinte, qual é o papel da prefeitura, então, nesse caso? Eu digo, olha, a prefeitura ela tem que ser uma prestadora de serviços públicos de qualidade, porque quando ela faz isso, ela reduz desigualdade social, ela permite a inclusão das pessoas, acesso à saúde, educação, transporte, né, e ela também tem que ser indutora do desenvolvimento social e econômico do território. E ela precisa agir nessas duas pontas, e isso ela não agiu. No que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social, ela é aliada dos grandes projetos. Nós temos sendo construído agora em Porto Velho, um grande empreendimento, que é um porto, porque nós aqui em Porto Velho, se você olhar no mapa da América do Sul, nós estamos no centro da plataforma continental. Né? Se você sai, por exemplo, os grãos para escoar para a Ásia vão passar todos por Porto Velho. Né? Se você tem a hidrovia que sai para mandar para a Europa, também passa por Porto Velho. Nós somos, vamos dizer assim, um eixo articulador, né, da economia dos grandes grupos do agronegócio. Então, a aliança da atual prefeitura é com esses grupos. Para que você tenha uma ideia, nós tivemos um processo muito rico de construção da revisão do plano diretor, que começou em 2018. A própria prefeitura encabeçou esse processo de revisão, contratou um instituto para assessorá-la, houve reuniões com 20 mil pessoas, né, nos distritos que estavam abandonados, o pessoal da equipe técnica fez um trabalho muito bom. Encerrou esse trabalho em setembro do ano passado, 2019, e foi entregue à prefeitura todos os novos marcos regulatórios da cidade, né, o código de postura, uma série de coisas para regular a vida da cidade na revisão do plano diretor. Ele foi tão aberto e tão democrático, vamos dizer assim, no limite do que foi possível, que a prefeitura teve que segurar o plano diretor, porque as propostas que ali colocavam iam de encontro, ou seja, contrariavam os interesses do setor de construção civil e do setor imobiliário. E só recentemente, há coisa de uma semana, ele liberou a proposta de revisão do plano diretor para a Câmara fazer discussão, né? Ou seja, ele segurou um ano uma proposta que ele não queria que saísse como sendo da prefeitura, porque ela tinha, na verdade, com esse processo de mínimo de participação que foi feita, né, contrariado os interesses dos grandes grupos que controlam a gestão da economia na cidade. Então, é preciso a gente abrir os canais de conversação de novo com o Sociedade Civil, fortalecer o Conselho da Cidade, fortalecer o Conselho de Saúde, fortalecer o Conselho de Educação, que isso é uma prática que não é uma prática só daqui, é uma prática dos governos do PSDB de maneira geral, né, que é fechar o diálogo e trabalhar numa gestão do território para o mercado. Então, a grande crítica que a gente faz é exatamente essa, é o velho modelo neoliberal implantado sem diálogo, antidemocrático, que se impõe a partir da posição do Estado sobre a sociedade. Perfeito. O Anísio Barreto está aqui, nosso ouvinte, dizendo, Ramon, o juiz está errado, está escrito errado, retransmita sua entrevista numa rádio local da cidade. Tem um outro aqui, Ricardo Carvalho, quais seriam as fontes de financiamento para implementar seu programa eleitoral, Ramon? Ramon, eu vou passar para você, então, falar as palavras finais, se você quiser responder a questão aí do Ricardo Carvalho, mas já para você fazer uma amarração para a gente encerrar. Eu não entendi, foi a fonte de financiamento para implementar, não sei se é da campanha eleitoral ou se é o programa de governo para depois, mas eu vou responder o Ricardo assim, me perguntaram isso com relação à implantação de um programa de renda mínima nosso, que a gente vai implementar
nos modelos de Maricá. Só que Maricá é uma coisa mais complexa, fizeram até um banco. Nós vamos implementar de cara um programa de renda mínima para transferir a royalties das usinas do Madeira. Nós recebemos, a Prefeitura de Porto Velho, em 2019, recebeu 109 milhões de reais de pagamento de royalties das usinas. É pegar uma parte dessa renda dos royalties e, no caso, o programa de renda mínima, transferir para as pessoas para fazer a economia girar na periferia. Nós estamos estimando, nesse primeiro momento que a gente está de implantação do programa, é pegar 25% do cadastro do Bolsa Família e fazer uma complementação disso com R$120 por pessoa, porque a média do benefício do Bolsa Família é 190. Se você implementa uma renda maior complementar de 120, é um crescimento de poder de compra da ordem de 60%, mais ou menos, um pouco mais. E isso jogado numa economia de periferia, com um cartão que as pessoas utilizam numa rede credenciada da prefeitura, né, aquela credencial comerciante, a farmácia, o açougue, o salão de beleza, isso faz a economia girar na periferia e tira a lógica, né, de um centro só, um centro econômico só da cidade. As cidades precisam, como estratégia de desenvolvimento, ser policêntricas, que as pessoas que moram nos bairros não precisam se deslocar para um centro econômico, comercial, administrativo, para ter que ter suas vidas ali, para viver suas vidas de maneira mais digna. É você gerar a economia nesses polos. Então, um dos programas que nós temos é esse. Uma das fontes de financiamento vem dos royalties. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande de fazer gestão de investimento ano que vem, não só Porto Velho, mas todos os outros. Nós estamos num momento de queda de arrecadação por conta da retração econômica da pandemia. Alguns estimam aí em queda de receita de 30%. Né? Então, o quadro para investimento é muito difícil. Agora, existe margem, por exemplo, para você fazer a gestão reformulando os modelos. Saúde é um deles. Eu não vou precisar fazer muito investimento para refazer o modelo, né? Até porque tem financiamento do governo federal para o Programa Saúde da Família. É isso que precisa ser feito. Né? E, de outro lado, cortar gastos de algumas coisas que são desnecessárias. Por exemplo, a Prefeitura de Porto Velho tem uma quantidade enorme de imóveis alugados, sendo que ele tem prédio próprio para algumas coisas. É preciso sentar lá, fazer uma radiografia das finanças e estabelecer prioridades e executar o plano de governo. Mas, assim, é uma dificuldade que nós vamos ter aqui em Porto Velho e é uma dificuldade que todos vão ter, porque a queda de arrecadação é uma realidade. Então, eu quero aqui, para finalizar, agradecer o espaço do 247, já que a gente está falando para o Brasil e para o mundo, é dizer que Porto Velho é uma cidade amazônica, é uma cidade que vai fincar a sua estratégia de desenvolvimento nessa sua identidade, né, uma cidade que se equilibre ecologicamente, que consiga reduzir os impactos da ação predatória do movimento do grande capital aqui e convidar todos e todas para virem conhecer Porto Velho em algum momento, porque essa terra é muito boa, tem uma culinária maravilhosa, tem uma cultura muito diversa, né, e eu espero que todos que estão ouvindo a gente aí um dia possam vir a Porto Velho. Eu tenho certeza que a gente implementando um modelo de desenvolvimento, né, que as pessoas possam dizer, um lugar, parece que esse lugar é interessante para si, que a gente possa acolher a todos e a todas que possam vir aqui. Muito obrigado a vocês todos aí. Obrigado, Daphne. Legal, Ramon. Fiquei com vontade de ir para Porto Velho. Aí, então, gente, obrigada. Quem gostou da live aí, compartilha. Quem puder, torne-se membro da TV 247. Deixe o seu like. Enfim, muito importante o apoio do público. Obrigada, Ramon. Boa sorte aí na corrida eleitoral. Tchau, gente.